Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão na Band. E hoje, especialmente, vamos falar sobre um tema muito importante, que é o impacto das redes sociais, desse comportamento aí compulsivo na busca de informações na saúde mental. Para falar sobre isso, eu pensei muito em quem eu convidaria. Eu convidei a sumidade da psiquiatria, Dr. Ervin Kotrick, médico psiquiatra. Seja bem-vindo, Ervin. Obrigado, eu que agradeço, Ramon, o convite. Falar de psiquiatria, toda vez que me chamam, eu não posso não deixar de vir. É uma luta que a gente tem grande, né, nas mídias, enfim, no próprio Ministério Público, porque os números, infelizmente, no Brasil, a gente carrega tristes índices, né? Por exemplo, é o país com o maior número de casos de transtorno de ansiedade no mundo, é o terceiro país com o maior número de casos de depressão no mundo, e o segundo em cyberbullying, que já tem a ver com o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace. Aproveite cada momento. Ervin, já introduzindo o assunto, quando você fala de cyberbullying, eu fico também, me preocupo, né? Fico pensando nos jovens de hoje em dia, que nasceram já com a internet, ou que pegaram ali o início da adolescência já com a internet, com as mídias sociais, o comportamento deles, a percepção da realidade que eles têm, de uma realidade quase que paralela, às vezes, a quem teve uma experiência até o desenvolvimento do sistema nervoso, uma experiência ambiental normal, de relacional normal, mediante pessoas que nasceram com essa realidade paralela, virtual, né? E os possíveis transtornos emocionais que estão abatendo crianças, inclusive, ainda quando crianças, aumentando esses índices. Quais são os principais transtornos, comportamentos, e preocupações, que estão abatendo as famílias e os sintomas percebidos nesses jovens hoje em dia? Fica à vontade, por favor, para falar. Você foi justamente na população hoje que mais preocupa. A OMS, Organização Mundial de Saúde, nem só no Brasil. Por quê? Dos 15 aos 29 anos, por exemplo, o suicídio é a terceira maior causa de morte no Brasil. Ele só perde para acidente de carro e lesão corporal. E, Nossa. em média, 70% desses jovens, na hora do ato fatal, não estavam em tratamento. Ou porque não sabia que tinha uma patologia. Eu te parabenizo por você estar abrindo espaço para falar de saúde mental, que hoje, enfim, como falei, são tristes recordes que a gente tem que fazer, o papel da mídia de trazer informação correta. Segundo, porque por preconceito, por entender que os próprios pais, não, isso é fraqueza, zero, isso é uma doença como qualquer outra, inclusive pode ser genético. Medo de mostrar fragilidade, Exatamente. vulnerabilidade, Perfeito. né? Ou por não ter acesso, né? E cabe a gente estar sempre cobrando aí de qualquer governo, independente de governo, aumentar os investimentos, porque foi aonde desagou a pandemia. A OMS colocou assim, ó, acabou a pandemia? Acabou. Agora a epidemia virou de transtornos mentais. Aumentou 25% no mundo os transtornos mentais. Então, se não aumentar o investimento, entende-se onde vai drenar tudo isso, né? Então, tá aí o motivo, né? Um dos motivos de pioras constantes em relação a esses índices. Mas, sobre a questão da internet, eu gosto muito, assim, Ramon, da minha maneira de trazer as informações para o público, tentar falar uma linguagem que conecte com ele, né? Tem muito termo técnico, né? Mas que tem o fundo científico por trás. Vamos imaginar um jovem que eu pego lá no consultório muitas vezes. Primeiro, dados da gente comentar passo a passo. De 2022 para 2023, dos 12 até os 19 anos, ou se você colocar, dependendo da pesquisa, colocar até 24 anos, por exemplo, em média, houve em um ano um aumento de 90% de obesidade tipo 3, que é a mais grave. Ou seja, em um ano, saiu de 9% dessa população
para 17% em um ano, em relação a ganhar peso. E a obesidade é um fator de risco para praticamente todas as patologias da psiquiatria, né? Você atribuiria essa mudança de comportamento social e de saúde a algum fator específico? Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer aqui, você que está de casa, vamos fazer um raciocínio em vez de a gente ficar decorando, né? Então, vamos tentar ver de onde que veio esse ganho de peso. Vamos lá. Em relação à questão da internet, a gente fala muito aí sobre dopamina. Vamos entender isso de uma forma bem simples. Entre um neurônio e outro, existem conexões, existem mensageiros que levam informação para o outro. A dopamina é um neurotransmissor relacionado com o prazer, com a maneira eufórica de ver a vida. Isso traz uma memória afetiva de que você tende a buscar ela o tempo todo. Então, por exemplo, questões comuns. Quando você recebe um elogio, quando você come uma comida gostosa, na região chamada sistema de recompensa, isso libera essa dopamina. Então fica gravado assim, ó, é só você comer essa comida gostosa, é só você receber esse elogio que você vai ter um dia prazeroso. Em relação à rede social, aos jogos eletrônicos, principalmente nos jovens, isso ficou tão intenso que está chegando, né, nos Estados Unidos já existe, já é a classificação nova, no Brasil deve chegar ano que vem, que é o game disorder, que é o quê? É o vício, a dependência no jogo eletrônico, online ou offline. O que eu vejo lá no consultório? O jovem faz assim, Ramon, bom, qual é a hora melhor que eu tenho para jogar? É a hora que a internet está com menos gente, né, usando. Então, de madrugada. Então ele vai, começa a jogar de madrugada, quando com os colegas, cada um na sua cidade. Quando chega uma hora antes dele, entre aspas, acordar, vai para o quarto. Daqui a pouco chega a mãe e o pai acorda achando que ele dormiu a noite toda, só que ele dormiu uma hora. Então ele já vai acordar com uma insônia, né, provocada, comportamental. Como é que quando você dorme mal, você já ganha de cara? Cansaço, irritabilidade e concentração, no mínimo. Desacelera o metabolismo, porque não dorme bem. Perfeito. E em relação ao peso, tem um estudo mais recente sobre isso, diz que quando você tem insônia, você libera grelina e você diminui a produção de melatonina. Traduzindo, a insônia engorda. Você vai acordar com mais apetite, com mais fome. Segundo, tem uma região no cérebro chamada amígdala cerebral, não é da garganta, é do cérebro. Essa amígdala cerebral está relacionada com como a gente reage à captação dos estímulos, ou para o próprio pensamento. Luta, fuga. Perfeito, é isso aí. Então libera, ela tem relação com a noradrenalina e com a adrenalina. Qual que é o maior fator que gera a ativação da amígdala cerebral? A insônia. Por isso você acorda às vezes 3 da manhã, parece que você vai correr uma maratona. Por quê? Porque ela já liberou a noradrenalina e você já está sem cansaço. Daqui a pouco o cansaço vem. Então ele já ganhou peso, entre aspas, por conta de ter dormido mal, né? Vai comer mais e já ganhou a possibilidade de acordar mais ansioso, só pela insônia. Aí ele não vai fazer atividade física, porque ele está cansado. E aí quando chega a hora de dormir, ele descansa lá, vai dormir de tarde, ele inverte o ciclo sono-vigília, em vez de dormir à noite, dorme durante o dia, começa tudo de novo ele a jogar. Então ele já não faz atividade física. Se ele não faz atividade física, a tendência dele começar a ganhar peso passa a ser maior. Quando ele não consegue jogar, e o jogo, ele transborda essa dopamina que eu coloquei aqui mais cedo, né, numa proporção imensa, e há um ciclo vicioso, Ramon, que é o quê? Quanto a internet, as redes sociais, mas mais o jogo, está provado cientificamente que você encharca muito essa dopamina nessa região do sistema de recompensa. Porém, é uma situação que vai dando um down regulation. Traduzindo, quanto mais você vai jogando, mais você vai precisar de dopamina para ter o prazer do dia anterior. Isso vai leve, moderado e grave, até que fica uma situação do dia todo. Aumentando, né? A associação, né? Perfeito. Então, os efeitos, recompensa. Quando ele não joga, dá abstinência. Ele fica irritado, disfórico, ele fica agressivo, ele desconta da comida, começa a engordar. Então, muitas vezes, amor, há uma troca da temática. Quando, por qualquer motivo, ele não consegue ter o jogo. E aí você tem diversos. Cigarro eletrônico, é um tema também muito atual para os jovens, que tem a própria nicotina do cigarro eletrônico vira dopamina. Qual a faixa de idade, aproximadamente, que tem utilizado mais o cigarro eletrônico? Não sei se você tem... Claro, tem. Claro. Um índice aproximado, pelo menos. Vamos lá. Em relação ao cigarro eletrônico, que provavelmente esse jovem que, entre aspas, é viciado no jogo eletrônico, quando ele não joga, ele quer a dopamina e vem provavelmente pelo cigarro eletrônico, ou pelo álcool, ou pela compra, ou qualquer outra substância,
questão do cigarro eletrônico, na minha visão, Ramon, é uma epidemia no Brasil. Isso é algo que, assim, eu peço para você, jovem, não experimente. Por quê? Vicia mais do que o Mas outro? um cigarro, em média, tem 1 a 2 miligramas, dependendo do teor dele, de nicotina. O puff, que eles chamam, que é o bastão, né? Essa carga, em média, tem em torno de 30 miligramas de nicotina. 30 miligramas corresponde a 1,5 maço de cigarro. Tem estudos mostrando que, dependendo da faixa etária, dos fatores de risco, o jovem chega a usar 3 daquela por dia. Então ele passa a usar 4,5 maços por dia, sendo que a média aqui não chega a 1 maço, comparado ao cigarro, teoricamente, sem ser o eletrônico. Aí pensa, não, mas peraí, mas continuam tendo a vantagem de não ter elementos cancerígenos, porque o câncer, né, vindo pelo cigarro, mata muito, ok. E aí, paralelo a isso, já tem uma quantidade maior de nicotina e não tem cheiro. Então você usa mais vezes. O cigarro, acendeu o cigarro, a pessoa do lado vai perceber. Então, além de ter mais quantidade, você usa mais vezes. E o terceiro, Ramon, tem 2 complicações que já estão descritas. A primeira chama EVALI. Por quê? As substâncias, quando tem a combustão ali, níquel, por aí, chumbo, tudo isso ele já está provado que gera inflamação no pulmão. O pulmão para de funcionar. Então, eu já tive no consultório pacientes com 25 anos que já estão tendo que usar oxigênio. Por quê? Porque ele usou, num período curto, tanta nicotina que gerou essa inflamação repetida e veio a fibrose. E já está claro que vários componentes daquela combustão do próprio corante são cancerígenos. Então, Sim. aquilo que se pensou que iria minimizar, na prática não está se mostrando. E esses transtornos alimentares, essa fuga da identidade, essa busca por autoestima, por amor próprio, essa confusão entre o que eu sou, o que eu quero ser, todos esses transtornos relacionados à autoimagem, compulsão e transtorno alimentar, comparação, como você está radiografando isso? Como que você está vendo esse processo acontecer e quais são as saídas que nós temos para uma vida mais saudável, para uma vida terapeuticamente falando mais equilibrada, em termos de saúde, equilíbrio? Fala um pouquinho. Perfeito. A base do transtorno alimentar envolve distorção da imagem corporal. A anorexia seria o ponto máximo e vai diminuindo de acordo com a bulimia, com o transtorno de compulsão alimentar, enfim. Então, a partir do momento que aumenta-se a obesidade, como eu falei anteriormente, a obesidade ela vai junto com o aumento com a possibilidade de transtorno alimentar. Então, já é um primeiro fator de risco. O segundo fator de risco, entende-se que nessas comparações, nessas exposições, muitas vezes o paciente que já tem um transtorno que a gente chama de dismorfia corporal, ou seja, ele pega pequenos defeitos, né? Às vezes uma manchinha e fala assim, meu nariz está imenso, ou seja, que só ele consegue interpretar e não é corrigido com dados da realidade. Quando ele vai sempre focar nas comparações aonde é um artista famoso, aonde é... Por isso a importância do influenciador, dependendo de ser um artista, não, que tenha engajamento na internet, ele tem muito cuidado na hora de postar, porque aquilo reflete, inclusive, na maneira como a pessoa que admira ela tende a se comportar, e isso pode ser um fator de risco quando ela fala assim, ó, olha pessoal, tem que ser bom se você conseguir manter o seu peso X. Bom para ela, pode ser para o outro que não. Outra coisa que acontece muito, Ramon, sobre transtorno alimentar, os tipos de dietas. Por exemplo, por que a gente tem... Já viu alguém tendo compulsão por alface, por brócolis? Difícil, né? Geralmente a compulsão... Picanha. Carboidrato, principalmente, né? Picanha eu também gosto muito. A gordura da picanha. Eu gosto muito, mas assim, mais carboidrato, sorvete, doces, pizza, enfim. tem uma explicação. Por quê? Temos 3 fontes de energia principal, né? O carboidrato, a gordura e o lipídio, a proteína. Quando eu escutei a primeira vez a dieta proteína emagrece, eu falei assim, como é que você vai emagrecer comendo bacon, presunto? Faz sentido. Porque quando a maior carga de energia vem do carboidrato, a segunda vem da gordura, a terceira vem da proteína. Se eu tirei o carboidrato, o que o meu cérebro faz? O meu organismo, peraí. Então vamos para a segunda fonte. Vamos trabalhar em cima da gordura. Que é o quê? Que a gordura está armazenada. Quebra-se a gordura. Só que o cérebro, ele não se dá bem com a energia não vinda do carboidrato. Então quando uma pessoa que está vendo a rede social segue um padrão onde uma pessoa fez uma influenciadora fez uma dieta
restritiva demais, para quem tem um transtorno alimentar, isso é muito ruim, porque a queda da energia não vinda do carboidrato, ela gera um aumento das compulsões, ela gera aumento da cabeça fica oca, ela fica irritada. Então isso já é um outro fator de gatilho para ela ter uma compulsão e isso virar um ciclo vicioso. Então você que tem dificuldade com a questão do peso, porque o peso, a comida em si, na minha opinião, tá, ela traz uma dificuldade a mais do tratamento. Porque as outras compulsões, compra, álcool, droga, qual é o objetivo? Parar. Como é que você vai parar de comer? Então você tem que conviver com uma situação do qual é a sua doença. E é uma relação de amor e ódio, porque ela fica o tempo inteiro lutando para não comer, sair do controle, teoricamente ganhar peso, né? Enfim, que é um peso que a gente sabe que é distorcido a imagem corporal, ele vai estar sempre insatisfeito. Então ele vai atrás de uma perfeição que ele não vai conseguir alcançar. Porém, na hora que ele tem o ato, é o melhor momento do dia. Porque é a hora que esse descontrole gera essa dopamina. E aí, teoricamente, é uma relação de amor e ódio, porque a melhor hora do dia é a hora que ele tem o descontrole de impulso. Sim. Você falando sobre isso, sobre comparação, sobre transtornos, uma grande questão hoje em dia que eu percebo é o poder que nós temos. Uhum. O poder de acesso, o poder de mudança, o poder de acesso à informação, de interação com as pessoas. Então isso pode nos trazer benefícios infinitos e malefícios irreversíveis, Perfeito. se não houver equilíbrio. Qual é, na sua opinião, a solução como médico, como consultor também, Claro. que vislumbra um futuro mais saudável para a humanidade, para o Brasil, para os jovens? Qual a solução, na tua opinião, para essa tendência que nós temos das pessoas se perdendo e cada vez mais insatisfeitas? Que tipo de transtorno é esse? Se é um transtorno de fato, que traz prejuízos, né? E como tratar isso, como diminuir isso, na tua opinião, como você aconselharia? Pequenas medidas trazem resultados muito grandes. Um exemplo bem prático. Foi ensinado para a mulher, de acordo com a idade, principalmente a mulher, apesar do homem também poder ter, que a partir de determinada idade ela tem que fazer um autoexame na mama, para ver se encontra lá no início lá um carocinho, né, que pode ser um início de câncer. Câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. Com esse simples ato, que é psicoeducação, você está ensinando a população o que fazer. Houve uma redução em mais de 30% na mortalidade e nas cirurgias radicais. Por quê? Porque você pegou no início. Sim. Como é que é a maneira que você faz para evitar reduzir o suicídio, para evitar doenças graves, tomar muito remédio? A maioria das patologias da psiquiatria, quando o quadro é leve, eu já tenho a presença dos sintomas, mas o primeiro prejuízo dele ainda não é tão grande. Qual é a primeira conduta? Terapia e atividade física regular. Me dá um exemplo de atividade física? Vamos lá, vamos para o estudo. Eu misturo muito com a ciência, né? Saiu ano passado no JAMA, que é o Jornal Americano de Medicina, um estudo inovador. Pela primeira vez fizeram a seguinte pergunta de pesquisa: qual é a dose de atividade física para eu realmente ter uma resposta sustentada na melhora da saúde mental? Porque até então as pesquisas eram no peso. O quanto eu preciso fazer atividade física para perder peso. Essa não. Fizeram uma revisão sistemática com a pergunta relacionada à saúde mental. E chegaram no número. No adulto, são 8,8 METs, traduzindo. O que é o MET? É um equivalente metabólico de tarefa, traduzindo, é o quanto eu preciso fazer atividade física regular, além da minha taxa metabólica de repouso. Isso dá, em média, 5 dias na semana em 7, 30 minutos de atividade física moderada. O que entra como moderada, Ramon? Andar rápido, não precisa nem correr. Algo fácil, barato, né? Quem não tem limitação consegue fazer. Se ele andar 15 minutos para fora de casa, voltou 15 minutos, 5 dias em 7, ao longo de um ano, ele reduz 25% os sintomas depressivos e ansiosos por neuropatia. Fora que melhora condicionamento cardiovascular, previne outras doenças, né? Estamos falando só da saúde mental. Só de saúde mental. Exatamente. E se ele fizer metade, 4,4, ou seja, 15 minutos, reduz 17%, provado pela ciência. Então, se você juntar atividade física, ter o conhecimento, igual nós estamos fazendo aqui, né, com a oportunidade que o Ramon está dando, não para mim, para a saúde mental, né? Estou aqui só como um representante, onde você consegue buscar ajuda cedo.
consegue fazer psicoterapia, aumentar o investimento em relação a você poder ter mais atendimentos, né, para a população. É um caminho que eu entendo que é muito mais na prevenção, porque é muito mais fácil você tratar a pessoa com saúde ainda do que ela doente. Claro. Então, é uma luta, inclusive, que eu tenho, né, no intuito de promover a saúde mental, no intuito de psicoeducação. Tem 2 projetos sociais também, onde lá, além dos atendimentos sociais, a gente capacita as mulheres para sair da violência doméstica. Então, a gente dá curso de sobrancelha, de maquiagem, para sair da dependência financeira do homem, que a violência doméstica ela já é outro fator de risco para o jovem. Por quê? Ver como é que a gente vai linkando, né, os assuntos. Por quê? 62% das violências em casa, física ou sexual, são presenciadas pelos filhos. Em média, 20% reproduz isso na fase adulta. Então, ou seja, a mulher ela entende que é natural, porque ela vê a mãe sofrendo uma violência, e o filho, o homem, entende que é normal. Modela o comportamento. Então, isso chama PGS. Então, como é que a gente faz? Existem, com certeza, outras maneiras, mas lá nos nossos projetos, chama Nós Projeto Social na Cidade de Deus e Love Movement na Curicica. No da Cidade de Deus, a gente, lá tem um vestibular social, Ramon, que são 20 vagas, onde professores doam o seu tempo. Você não precisa dar o dinheiro, pode dar seu tempo, né, o seu talento, para quem, né, não tem condições. Em média, desses 20, 3 ou 4 passam numa federal. Os outros 16, 17 que hoje estavam querendo sair daquela realidade da Cidade de Deus, amanhã, a maioria dos homens, eles entram pro tráfico, porque o salário lá é alto perante o que ele tem de qualificação, então ele não consegue um dinheiro mais rápido que aquele, nem queria estar lá, ele queria estar na faculdade, só que não tem oportunidade. As mulheres, a maioria delas engravidam logo no primeiro e segundo ano. Sim. Qual é o perfil de mulher que sofre violência doméstica no Brasil? Negras, baixa escolaridade, 2 a 3 filhos de média. Que é justamente, eu faço atendimento social, justamente as mulheres onde eu vejo, né, no meu dia a dia. Ok. Então, quando a gente vai lá e paga o boleto da faculdade, passo o chapéu, sabe? Quer pagar um boleto de faculdade? Aqui, ó. Tem aqui um jovem. Sim. E aí você vê o crescimento dele. Então aqui eu estou evitando essa mulher de engravidar ano que vem. O que a gente faz no da Curicica? A gente mapeia essas mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Por que não adianta dar o dinheiro? Porque o próprio marido pega o dinheiro e pega para ele. Não deixa com a mulher. Então, o que a gente faz? A gente dá curso de sobrancelha, de maquiagem, para quê? Para ter uma qualificação e conseguir sair disso. É um grãozinho de areia? Qual que é o maior artigo premiado do PubMed, que é o site de busca? É um artigo que fala sobre a questão de experimento social, de quando você vê uma causa muito difícil, você tende a desanimar. Ah, como é que eu vou mudar a violência doméstica no Brasil? Quem sou eu? Só que quando você começa a somar forças com diversos setores da sociedade, foi provado cientificamente que essa força em conjunta é o que mais move os projetos sociais. Então, é algo que deixa aqui no radar para quem quiser conhecer os nossos projetos. Nós, Projeto Social e Love Movement na Curicica, vai ser sempre bem-vindo. Maravilhoso. Doutor Erwin, no próprio site do governo, há lá um índice, um indicador que apresenta um número também um pouco gritante ali, que aproximadamente entre 50% a 70% dos adultos hoje têm um transtorno do sono, Perfeito. têm problemas com insônia. Fala um pouco sobre isso. Verdade. A partir do momento que a pandemia começou, como é que foi o nosso hábito? Vou ver notícia, vou ficar até mais tarde, eu posso acordar, enfim, amanhã mais tarde. Muitos, quando voltaram para a realidade, não conseguiram modificar isso. Gosto sempre de contar uma maneira de pensar sobre a tecnologia no sono, que é a seguinte: década de 80, quem tinha condição financeira tinha lá uma televisão na sala. Década de 90, tinha aquela 14 polegadas, foi para o quarto. A partir dos anos 2000, quanto mais a tecnologia foi avançando, mais a gente foi levando o celular para a cama. Essa luz que antes era na sala, depois era no quarto, depois veio para a cama, ela foi trazendo, a luz ela diminui a produção de melatonina, que é o principal neurohormônio relacionado ao sono, produzido pela glândula pineal. E quanto mais a luz está perto da retina, menos ela é produzida, é fotossensível. Ou seja, o que os americanos fizeram? Continuam comprando celulares, mas toma aqui melatonina, toma aqui outro suplemento para você poder dormir. Então, ou seja, virou uma epidemia as pessoas tomarem qualquer tipo de remédio para insônia. A maioria hoje das dependências que eu recebo no consultório para tratar insônia é de automedicação.
a amiga falou que é bom, então por quê? A insônia virou um tema também de saúde pública, né? Então, a partir do momento que a tecnologia foi crescendo, de tudo que a gente conversou, isso veio junto com a insônia. Por isso esse dado, você está correto, está no site do governo mesmo, mais de 50% apresenta hoje. Os maiores estudos em relação a você conseguir melhorar o padrão do sono envolve o que a gente chama, irmão, de medidas higiênicas do sono. Comportamentos disfuncionais que a gente faz sem saber e que geram em relação à possibilidade de uma insônia. Você citou, para mim, o principal. Então, ou seja, 1 hora, 2 horas antes, 1, 2 horas antes, tem que tirar o celular de perto. Botar o night shift lá, que é tirar o feixe azul, não resolve, melhora, mas não é o ideal. E, teoricamente, outros comportamentos. Por exemplo, tomar muito líquido à noite, perto de dormir, distende a bexiga e dá uma insônia intermediária. Que é o quê? Você acordar para ir no banheiro. E aí, se você ficar mais de 30 minutos para voltar a dormir, já é considerado uma insônia. Além disso, tomar estimulantes, né? Coca-Cola, tomar café, tomar chás que tem psicoestimulante, também deve ser evitado. Usar a cama de fato só mesmo na hora de dormir, porque tirar cochilos durante o dia é algo também que atrapalha o sono à noite. Então são medidas higiênicas do sono que mudanças comportamentais fariam evitar, por exemplo, medicação. E o sono à noite ele é muito mais restaurador por causa da melatonina, o Perfeito. ciclo circadiano, tá Perfeito. certo? Perfeito. Tô gostando de ver, Ramon. Ramon tá fera. Doutor Erwin, você é uma sumidade. Poxa, pena que acabou. Impressionante conversar contigo, a vastidão da tua matriz teórica, do quanto que você contribui, quanto que você tem para nos dar. A gente podia ficar conversando até amanhã aqui. Eu teria 1000 perguntas para fazer. Obrigado, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Volte sempre. E eu vou até fazer uma provocação agora para você, telespectador, que acompanha o nosso programa Conexão todo domingo de manhã. Lembra do estereótipo, da imagem que você tinha de um psiquiatra? Do que representaria para você ir a um psiquiatra, ou até falar para um parente, para um amigo que foi ou que precisa ir a um psiquiatra? Você não gostaria de ser atendido por um médico psiquiatra maravilhoso assim, como o Dr. Erwin? Alguém que te embasa, que te fundamenta, que tem índices, indicadores, que te mostra como é comum, como é normal passar por determinadas coisas e como é possível tratar, que você não está sozinho nisso. É tão bom poder ver que a gente evoluiu a nossa percepção dessa especialidade, dessa área tão importante na medicina, que trata a mente humana, o comportamento humano, que trata o sistema nervoso, o funcionamento do cérebro, e de maneira que possa nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, a diminuir os prejuízos que nós temos. Eu estou, sim, vendendo a ideia para você do como você pode se beneficiar procurando um especialista assim, ou procurando um terapeuta, ou procurando uma atividade física, ou procurando de alguma maneira, ou através de algum recurso, se reencontrar com você, se reconectar com o seu eu mais profundo. E com isso eu agradeço a sua participação e agradeço também ao Dr. Erwin, especialmente pela disposição, pela disponibilidade, por ter aceitado esse convite, por essa troca maravilhosa, profunda e que nos agregou tanto e que deu tantas respostas a todos nós que estamos conectados hoje aqui no programa. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez, Ramon, por você estar dando oportunidade para a psiquiatria, para os pacientes que sofrem, para as pessoas que não sabiam que poderiam ter e agora tem uma luz para poder confirmar ou descartar com o médico. Hoje aqui é só mesmo sinais de rastreio, de suspensão. Então você está fazendo um bem muito grande com o seu programa. Desejo muito sucesso a ele. Muito obrigado, Dr. Erwin. Até o próximo domingo no programa Conexão.